Oremos. Permanecemos, Pai, na sua presença, confiando no Senhor, na sua graça, dedicando a nossa vida, dedicando, Senhor, nossos talentos. Confiamos, Senhor, na promessa que o Senhor nos fez de nos levar para o seu lar. Confiamos na promessa do seu Espírito, Pai, para nos dar capacidade para vivermos a vida que o Senhor deseja para nós e planejou. Fica conosco, em nome de Jesus pedimos. Amém. Eu quero fazer meu agradecimento e dizer para vocês que foi uma honra estar aqui com vocês durante essa semana. Foi uma semana de bastante chuva. Foi ou não foi? Bastante trânsito também. Na segunda-feira, nós saímos daqui e levamos daqui até ali na Ponte João Dias 1h40. E eu tinha esquecido como é que era um dia de trânsito mesmo aqui em São Paulo, né? Mas para mim foi uma semana assim muito especial voltar aqui para o colégio. Minha história se funde com essa história aqui. Assisti muitos cultos nessa igreja, me formei aqui também em teologia. Comecei meu casamento aqui porque nós nos casamos no último ano de teologia. E então nós passamos um ano aqui casados. A gente morava no velho e extinto Portão de Baixo, né? Quando ele não existe mais. Existe Portão de Baixo? Não, né? E a gente morava ali no Trifundos de uma casa. Trifundos é porque era a terceira casa no Fundos, né? E essa semana eu tive o prazer de encontrar com o Eurico. Está aí o Eurico, não? Cadê? Lá, está lá atrás. Ó. De novo, Eurico, abana a mão aí, ó. O Eurico, a gente fazia os cultos de pôr do sol na casa dele. Fazia junto, porque ele morava na frente e nós começamos a nossa vida ali. Então a gente tem história aqui nesse lugar e é bom a gente voltar para cá, a gente se sente em casa. Quero agradecer o carinho do pastor Estina, dos pastores Mateus, Mauro e de todos vocês que estiveram aqui. Principalmente rogar a Deus para que vocês continuem usando as ferramentas que Deus coloca nas nossas mãos para a comunhão. O texto de hoje é Romanos 8, 28. E que ele casa muito bem com esse hino que a gente acabou de cantar. Confiei no meu Senhor e Ele me ouviu. Confiei no meu Senhor. Você confia no Senhor? Diz aqui assim o texto, 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Você crê nisso? Então, diz amém. Amém. Você crê nisso mesmo? E é assim que acontece com você? Todas as coisas que têm acontecido? É isso mesmo ou não? Sim ou não? É um sim meio, né? Amarelão assim, né? Sabe, eu fico assim, olhando para declarações bíblicas e para o que a gente vive, eu fico assim, eu fico pensando na distância que existe entre aquilo que a gente fala e crê e daquilo que a gente vive. Um grande erro para mim, por exemplo, e a gente tem procurado juntos trabalhar nisso, mas a Maricel muito mais, que é aquilo que a gente ensina para as crianças. A gente coloca a criança na escola sabatina e ensina a respeito de quem é Jesus. Quem é Jesus para uma criança? Jesus é aquele que acalmou a tempestade, é o que deu vista ao cego, é o que fez andar o paralítico. Jesus é o que ressuscitou Lázaro. E é isso que elas ouvem. E de repente o pai sofre um acidente, vai para o hospital, e ela ora muito para o pai dela sarar.
mas ele morre. E eu fico pensando na cabeça de uma criança assim, quem é Jesus para ela? E muitas vezes o que a gente fala não condiz com aquilo que a gente realmente acredita. E a gente lê um texto e diz assim, amém, mas você acredita nele? Acredito, mas é assim que está acontecendo? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É assim que acontece. E a gente fica vivendo nesse mundo. Às vezes eu tenho a impressão que a igreja é uma bolha. É uma bolha virtual. Um mundo virtual. A gente vem aqui para essa bolha. E talvez a criança até em algum momento pense assim, não, eu já sei o que é a igreja. A igreja é o mundo do faz de conta. A gente vai para lá e faz de conta que Deus faz isso. Ou quem sabe Jesus fez lá atrás. Porque eu acredito no meu pai e na minha mãe. Acredito no que o pastor fala. Mas hoje é diferente, eu não sei por que motivo, mas é diferente hoje, porque já não acontece assim mais. Mas aqui está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vou contar para vocês uma história real. O nome dele é Zé, aliás o nome é José, o apelido aqui é Zé. Zé é dono de uma oficina, e o Zé ultimamente andava muito feliz. Contente, cantando pelos cantos, sorrindo aqui e ali, porque o Zé apaixonadésimo. E o Zé levou muito tempo para descobrir uma garota daquelas que é a garota para casar, sabe? Essa é para casar. Levou muito tempo. Ele ficou madurão já e tal, mas encontrou a garota dos sonhos, assim, puxa vida, essa garota eu tenho que cuidar dela, respeitar e tal. E o Zé estava rindo à toa porque estavam noivos. Ficaram noivos naqueles dias assim. O Zé muito feliz. Mas de repente, num dia normal de trabalho, ela entrou dentro da oficina, chegou meio apavorada assim. O Zé olhou, já reconheceu que tinha alguma coisa errada. O que aconteceu? E ela, Zé, acha um canto que eu tenho que conversar com você. E os dois foram para o canto. Fala, eu estou preocupado. O que foi? Zé, antes de eu te falar, eu tenho que te fazer uma pergunta. O que é? Você confia em mim, Zé? Confio? Lógico que eu confio. Mas fala logo, você está me deixando desesperado, Zé. Esse confio aí não serviu não, Zé. Eu quero saber assim, de verdade, Zé. Assim, ó, ainda que todas as... Você acha que eu sou inocente, ainda assim você ia confiar em mim, Zé? Não estou gostando desse negócio. Mas por que você está me perguntando isso? Zé, confia ou não confia? É lógico que eu confio, mas fala logo, vai me matar, mulher. Estou grávida. O quê? Grávida, Zé, estou grávida. Mas como, se a gente nunca teve nada? Não se preocupa, Zé, foi um anjo que apareceu no meu quarto e disse que eu ia ficar grávida. Foi assim que o José ouviu a Maria falar que ela estava grávida do Espírito Santo. Você ia acreditar nessa história? Ia ou não? Eu não ia. Desculpa, tia Cecel, mas eu não ia. Não dá para acreditar nessa história. Pensa bem, um anjo apareceu no meu quarto. Olha aqui o que diz na Bíblia, em Mateus, no capítulo 1. Olha só. Mateus 1, verso 18 em diante. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, esse desposada era noivo, era o compromisso matrimonial da época. Sem que tivessem antes tido relações sexuais, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. José era um homem de caráter, ele não conseguia acreditar o suficiente para dizer, vou assumir isso. Mas ele também, ele sabia da sinceridade da Maria, e ele lia nos olhos dela alguma coisa que deixava ele perturbado. Então ele diz, vou resolver levar a culpa. Eu deixo a Maria aí, vou embora. E o povo vai dizer assim, esse José sem vergonha, largou ela grávida, ainda sumiu, foi embora. Aí diz assim, enquanto pensava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor,
dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E agora, José acreditou ou não acreditou? Sim ou não? Agora José assumiu o bebê. Agora José acreditou, assumiu o bebê. E eles começaram a se preparar para o nascimento do bebê. Por que José acreditou? Quem tinha dito para ele? E como é que a gente se prepara para receber um bebê? Bom, José era carpinteiro. No mínimo ele fez para aquele bebê um bercinho. No mínimo. Meu avô era carpinteiro. E aqui estava essa semana todo o doutor Oswaldo Teixeira, que foi um bom conhecedor do meu avô. Meu avô, ele era carpinteiro daqueles de subir em telhado, mas ele fazia móvel também. E ficava muito resistente. Não ficava bonito, mas ficava resistente. Minha mãe tem uma cama vermelha até hoje que meu avô fez. Ela não acaba nunca. Ela podia até ficar mais bonita. Acho que não vamos ter que mandar reformar a cama, né? Mas o José, no mínimo, fez o berço para o menino. E eles sonharam com aquilo. José, sem dúvida, pensou já em agendar a melhor parteira que o dinheiro dele pudesse pagar. Sonhou com o nascimento, a família junto, a mãe da Maria ajudando naquilo. Ele pensou em tudo, planejou tudo. Foi assim que aconteceu? Não, não foi. Quando o bebê estava para nascer, de repente, tudo que ele tinha planejado começou a dar errado. Já começa que saiu um edito, onde eles tinham que fazer um recenseamento, e cada um no seu lugar, de tal maneira que não dava para levar ninguém. E José teve que pegar a Maria, prestes a dar à luz, botar em cima de um jumentinho, para poder levar. Imagina só, esses dias eu estava vendo um comercial numa dessas TVs a cabo, e foi assim na época da Páscoa, e numa cena assim daquele comercial, mostrava uma cena do filme. Era um filme, era um comercial de um filme que ia passar sobre o nascimento de Jesus. Parecia essa cena, o José puxando lá o jumentinho, a Maria sentada em cima do jumento, grávida com aquele barrigão, e ela tinha assim aquele olhar angelical, enquanto o jumentinho deslizava em cima do caminho, ela olhava com um olhar angelical, assim. Falta imaginação para esse povo. Você imagina uma mulher grávida, prestes a dar luz, em cima do lombo de um jumento, viajando, chegando lá em Belém com um olhar assim. Olha, a Bíblia não fala, mas eu fico pensando nos detalhes. Porque se eu fosse o José, eu vou dizer para você o que eu ia sentir. A primeira coisa que eu ia pensar assim: opa, peraí, como? Não vai ter a mãe da Maria lá? Não vai ter parteira? A minha mulher em cima do lombo de um jumento? Quantas vezes será que o José virou para trás para dizer: você está bem, Maria? Está bem? Está tudo certo aí? E a Maria aguentando o tranco em cima do animalzinho? E no mínimo na minha cabeça ia passar um negócio assim: puxa, Senhor, mas é o teu filho que está aí nessa barriga, e o Senhor permite teu filho andar assim em cima de um jumento prestes a nascer? A coisa foi ficando pior, né? Porque quando as coisas começam a dar errado, não é uma que acontece, acontece em série. É a primeira, a segunda, a terceira, e aí vai. E quando eles chegaram lá em Belém, a gente sabe da história. Ele procurou lugar numa pousada, não tinha. Procurou numa pousadinha, não tinha. Num albergue, não tinha. Tá bom, vamos procurar um hotel, também não tinha. E ele achou uma alma bondosa que deu lugar para ele. Aonde mesmo? Estrebaria é um nome bonito que arrumaram para um negócio chamado curral. Você já entrou num curral? Quando a gente lê a Bíblia não dá para sentir o cheiro, né? Mas quando você entra, a primeira coisa que você vê é o cheiro. É isso. Porque o cheiro grita para a gente. É terrível. Porque aquilo fede urina e fezes de animal. E se eu fosse o José, o que eu ia pensar é o seguinte: não, Deus não ia deixar o filho dele nascer num curral.
ia começar a bater uma dúvida. Ia começar a bater uma dúvida. E a coisa piorou, porque depois que o neném nasceu, foi dito para ele assim, vai para o Egito. Para o Egito? Nós só trouxemos a roupinha para Belém. A família nem viu o neném, mas quanto tempo nós vamos ficar no Egito? Até segunda ordem. Vai para o Egito até segunda ordem. Meu Deus. Vamos para o Egito. Será que foi Deus mesmo? Será que é de Deus mesmo essa criança? Será? Deus ia permitir tudo isso acontecer? Será que... E eu no lugar de José eu ia pensar assim, não, mas é de Deus, porque quem me falou, quem falou para José? O anjo falou, sim ou não? Sim ou não, igreja? Não, não falou. O anjo falou, sim ou não? Já diminuiu de novo, olha só. Como é que é, minha irmã? O anjo não falou, foi um sonho. Olha o que diz aqui. Enquanto, verso 20, enquanto pensava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. O anjo falou em sonho. Tá, e você acredita nos seus sonhos? E eu ia pensar de novo, sabe o que? Dizer, mas eu sou um trouxa. Sabe por quê? Eu, gamadão, apaixonado pela Maria. Ela me conta uma história daquela, que o anjo apareceu no quarto. Eu não consegui nem dormir, fui pegar no sono às 5 da manhã. E aí o que aconteceu? Lógico, quando eu dormi, eu fui sonhar com o quê? Com o anjo da Maria. O anjo me disse a mesma coisa, e eu fui acreditar nessa história. Agora, a Bíblia, ela insiste com a gente no fato de que, enquanto a gente vive nesse mundo, existe paralelamente ao nosso um mundo espiritual, sobre o qual nós conversamos essa semana. Existe um mundo espiritual acontecendo em tempo real ao mesmo tempo. Deus promete para nós que há um anjo do lado de cada um de nós. Existe uma batalha, uma guerra espiritual muito forte acontecendo o tempo todo entre o bem e o mal. E a Bíblia algumas vezes desvenda os nossos olhos para a gente poder enxergar esse mundo espiritual. Lá no Gênesis, a gente entende e aprende que Adão via o mundo espiritual. Ele falava com Deus face a face antes do pecado. Ao pecar, ele ficou cego para o mundo espiritual e passou a enxergar o pecado. E Deus vive pedindo para a gente estar ligado no mundo espiritual. Como lá em 2 Coríntios 4,18. Porque o que nós vemos dura pouco e o que nós não vemos é eterno. Por isso, nós vivemos com os olhos fixos nas coisas espirituais, no que não se vê. É isso. E algumas vezes, como em Jó, por exemplo, a gente consegue ver o que está atrás do véu. O que acontecia no mundo espiritual, ao mesmo tempo, enquanto algumas coisas estavam acontecendo na terra, e o que estava acontecendo no mundo espiritual, enquanto José carregava Maria em cima do jumento, lá para Belém. Isso está descrito em Apocalipse 12. E João, em Apocalipse 12, ele tem uma visão e ele vê um anjo. Aliás, ele vê um dragão grande, poderoso, uma cauda tão poderosa capaz de derrubar 1/3 dos anjos do céu. E esse dragão está perseguindo uma mulher grávida, prestes a dar à luz um filho homem. E ele para na frente daquela mulher que está tendo as dores de parto, e ele abre a sua boca, espera o bebê nascer, porque quando o bebê nascer, ele intenta devorar aquele bebê. Ou seja, enquanto José e Maria estavam ali para ter o bebê, Deus está revelando para nós que no mundo espiritual, Satanás reuniu toda a sua hoste angélica do mal, todo o seu poder para atacar aquele bebê e acabar com ele. Quando ele nascesse, para que ele não tivesse a chance de demonstrar o amor de Deus por nós, para que ele não tivesse a chance de morrer na cruz por nós, e não tivesse a chance de viver a vida sem pecado por nós, e não tivesse a chance de ressuscitar por nós. É isso que estava acontecendo. E sabe que na maioria das vezes Satanás age através de pessoas. Pessoas. Na maioria das vezes ele não age direto, mas ele age através de pessoas. Ele usa pessoas.
que estão aí disponíveis para Ele. Às vezes Ele usa gente de coração mau, como era o caso aqui, Ele estava usando Herodes. E às vezes Ele usa gente que se distrai. Às vezes pessoas religiosas, porque tem uma diferença entre ser religioso e entre ser de fato cristão. Pessoas religiosas. Às vezes, muitas vezes, pessoas que vestem sobre si a capa da santidade, do eu sei. Ele usa todos os que estão disponíveis. E não interessa se é pastor. Aliás, eu vou dizer para você, cada vez que eu leio a respeito da minha classe na Bíblia, eu fico muito preocupado. Porque todas as vezes que Jesus se dirige aos escribas, aos fariseus e aos sacerdotes, na maioria das vezes, aliás, a maioria das vezes ele tem uma advertência para fazer. E isso se estende a nós religiosos. A nós religiosos. Enquanto José estava conduzindo Maria, o inimigo estava usando todas as suas forças para, através de Herodes, matar o menino. Por isso Herodes disse assim: olha, quando vocês voltarem, falou para os magos, quando vocês voltarem, me avisem, encontrem e me avisem, porque eu quero adorá-lo. E Deus sabia que quando o menino nascesse e Herodes não o encontrasse, ele ia mandar matar todos os meninos. Por isso Deus mandou para o Egito. Por isso o menino não podia nascer num hotel, nem numa pousada, porque não podia ter registro do nascimento do menino. Deus tinha que liberar o nome do menino, a cena do nascimento tinha que ser incógnita. Ninguém podia saber, porque senão Herodes iria buscá-lo até no Egito. E Deus estava livrando José e Maria de tudo, mas eles não sabiam. E o que acontece na sua vida? No mundo espiritual, enquanto você vive. Você sabe? Eu não sei o que acontece comigo, nem na minha vida. É por isso que a palavra de Deus diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é por isso que eu sou chamado a crer nisso. Porque quando eu vejo a história de José, eu sou levado a traduzir isso aí numa linguagem mais coloquial, mais cotidiana, e traduzir esse: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, na verdade, quando eu entrego a minha vida a Deus, mesmo que pareça que tudo está dando errado, na verdade está tudo dando certo. É isso que esse texto diz. Parece que está dando tudo errado. Está dando errado com o quê? Com o plano que você fez, com aquilo que você esperava. Mas como se a pessoa que eu mais amo está doente? Como se Deus permitiu morrer a pessoa que eu mais amo? Há um tempo atrás, pouco tempo atrás, tem um casal na minha igreja, um casal apaixonado um pelo outro. Eles tinham por volta de 75 anos de idade. Sempre juntinhos na igreja, sempre. Ela muito ativa, ele sempre junto com ela. E ela teve um AVC. O AVC foi terrível. Ela teve o AVC e não voltou mais a si, ficou num coma assim. A gente ia visitar no hospital, mas o olhar dela no nada assim. A gente não sabia se ela estava ouvindo ou não. E cada vez que eu ia lá, o marido dizia: pastor, ela vai ficar boa, não vai? Eu digo: meu irmão, nós oramos e pedimos a Deus que sim, mas a gente não sabe. Nós vamos pedir que Deus faça a vontade dele, o senhor aceita a vontade dele? E ele não falava nada. Eu ungi aquela mulher, eu orei por ela, eu pedi por ela. Ele pediu, a igreja orou por ela. E depois de 6 meses ela faleceu. 6 meses. Então, no final desses 6 meses, quando ela faleceu, o dia do funeral foi o último dia que não somente eu, mas toda a nossa igreja viu aquele homem. Ele nunca mais foi à igreja e
não permitiu que ninguém visitasse. Tentei visitar algumas vezes, ele não permitia. E ninguém dos amigos dele da igreja puderam visitar, porque ele sabia que tinha alguma conexão com a igreja, ele não queria ouvir falar o nome de Deus. Depois de uns 6 meses que ela tinha falecido, a imprensa noticiou que o alemão, o corredor de Fórmula 1, Schumacher, saiu do coma. E no dia seguinte a essa notícia, esse irmão publicou no Facebook dele uma frase assim: o Deus do Schumacher é maior do que o meu Deus. É fácil a gente se escandalizar com o que ele escreveu, não é? Mas você já sentiu alguma coisa parecida com essa? Já se sentiu? Desamparado? Traído? Já tentou ficar procurando a explicação? Senhor, tá bom, todas as coisas contribuem para o bem, mas eu não consigo entender como é que a morte de alguém pode contribuir para o bem dela. A morte de alguém pode contribuir para o bem dela, será? O que você acha? Sabe, se em algum momento da sua vida Deus tiver que escolher entre, num acidente, você morrer e estar salvo para a vida eterna, ou Ele te salvar e depois você se perder, Ele vai escolher que você descanse. E essa é uma coisinha que eu sei, mas eu não sei um monte de outras. Eu não sei um monte de outras coisas que estão ligadas. E o que eu estou tentando dizer para você é o seguinte: olha para a história de José e Maria, olha o que Deus diz que estava acontecendo no mundo espiritual, e como Deus estava preservando a vida eterna deles. E aí quando diz assim, todas as coisas contribuem para o bem, sabe o que é o bem? O bem é assim, quando você vai amanhã, que é domingo, 11 da manhã, com seu filho de 5 anos, para a padaria e compra um pote de sorvete do sabor predileto dele, e traz para casa. E ele chega animadíssimo e diz: pai, vamos comer só um pouquinho antes do almoço? Filho, isso aqui é para sobremesa, depois que você almoçar a gente come, tá bom? Pai, só um tiquinho. A gente teve 3 que já tiveram 5 anos alguma vez. A gente sabe bem como é que é a história. Não, filho, não, nem um tiquinho. Pai, só um tiquinho. Vai diminuindo, né? O diminutivo vai ficando menor, quer dizer, o apelo é maior. Filho, nada, você entendeu? E não me peça mais, porque não vai, só depois, não te conheço, você não vai comer depois, só depois, não peça mais, entendeu? Seu chato. Mas filho, é para o seu bem isso, é para o seu bem. Ah, mas por que não falou antes então? Pô, agora eu entendi. É isso que eles dizem, é ou não é? Não. Ele vai entender que é para o bem dele? Não, mas é para o bem dele, é ou não é? Ah, é para o bem dele. Sim, é para o bem dele. Só que é para um bem-estar maior que ele não vai entender agora com 5 anos. E quão distante está a mente de uma criança de 5 anos para a minha mente de adulto? E quão distante está a minha mente para a de Deus? Ah, infinitamente mais distante. Por isso Deus está olhando e está dizendo: Laodiceia não sabe sofrer. Lembra como é que nós começamos sábado passado? Laodiceia não sabe sofrer. Sabe por quê? Você está reclamando de sofrer. Você está vivendo tanto o momento espiritual, entre aspas, que o mundo cristão vive, que você espera mesmo que Deus livre você em todas as situações. Você espera mesmo que a sua vida aqui seja eterna. Mas eu queria ver Jesus voltar. Deus tem vida eterna preparada para você e para mim. Agora, como eu vou entrar lá, se eu vou estar vivo quando Ele voltar ou não, não interessa. Interessa o que eu vou viver. Deus está olhando, Ele está focado na sua vida eterna. Ele sempre vai escolher entre a sua sobrevida nessa terra e a vida eterna. Ele vai escolher para você vida eterna. Deixa descansar no momento que vai ter vida eterna. Deixa com que as outras coisas contribuam para o bem. E você sabe o que é vida eterna? Eu não sei. Mas tem um livro, um hino, aquele hino Preciosa Graça, que a gente canta, ou pelo menos costumava cantar em português. Esse hino, quando traduzido para o português, não colocaram uma linha que tem lá, e que é maravilhosa.
Essa linha diz mais ou menos assim: e quando nós estivermos lá no céu, cantando glórias a Deus na presença dEle, durante 10.000 anos louvando o nome dEle, de repente eu vou parar, olhar para trás e vou dizer: a eternidade só está começando. Isso é eternidade. Louvar a Deus na presença dEle durante 10.000 anos, parar, olhar para trás e dizer: a eternidade só está começando. Você não sabe o que é eternidade, eu também não sei o que é eternidade. A gente sabe o que é o sabor de um sorvete agora. A gente sabe o que é experimentar o vento no rosto. A gente sabe o que é experimentar o sabor de uma comida. A gente sabe o que é sentir um abraço gostoso. E a gente não quer largar disso nunca mais, né? Mas Deus está prometendo para a gente mais do que isso. Ele diz: você acha que a comida aqui tem gosto? Você acha que prazer daqui é prazer mesmo? Você acha que a felicidade daqui é felicidade mesmo? Eu tenho coisas para você que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que jamais vai conseguir penetrar no seu coração. Confia em mim. E eu fico imaginando que trabalho dá para Deus, hein? Fazer se cumprir essa promessa na minha vida. E de forma que tudo que acontece comigo concorra para o meu bem. Para o meu bem. Meu bem-estar espiritual. É assim que Deus trabalha conosco, queridos. E sabe, quando a gente sofre, a gente tem que aprender a chorar e cantar ao mesmo tempo. Já chorou e cantou ao mesmo tempo alguma vez? Já? Chorou e louvou ao mesmo tempo? E eu vou terminar contando uma historinha bem curta. Nós temos uns amigos que a avó deles tem 97 anos. E quando alguém chega aos 97, começa a ver os filhos morrerem, né? E aí tinha morrido a filha dela, a filha mais velha. E eu encontrei com ele e disse: escuta, como é que foi contar para a vovó que ela morreu? Ele disse: não foi fácil. Até porque a gente teve que esperar um momento que ela estava bem alegrinha para contar a tristeza. E a gente sentiu que ela estava forte, a família inteira lá. E aí nós contamos para ela. Ela baixou a cabeça, ficou todo mundo muito preocupado. Ela falou: me ajuda a levantar. Você está bem, vó? Eu preciso ir para o quarto. Mas você está bem, vó? Vai para o quarto? Eu preciso cantar um pouco, senão eu vou morrer. Entrou no quarto dela, começou a cantar hino. A gente tem que aprender a cantar e chorar. A gente tem que aprender a ir semeando e chorando, cantando e chorando, colhendo e chorando. Mas isso não quer dizer que a vida cristã é dura. Isso não quer dizer que a vida cristã é choro. Isso quer dizer que a gente que tem fé em Deus e compreende o plano de Deus, a gente confia de que o que está acontecendo conosco é o melhor que poderia acontecer. Aquilo que está acontecendo comigo, Deus está escolhendo como o melhor que eu escolheria para a minha vida, se eu tivesse condições de ver o fim desde o princípio. E por isso eu tenho confiança de, mesmo vivendo num mundo de sofrimento, saber que Deus dirige a minha vida da melhor maneira possível dentro de um mundo de pecado. E que Ele tem guardado para mim a recompensa eterna. Vida eterna. Jesus hoje chama você e a mim, que somos Laodiceia. Aprende a sofrer, Laodiceia. Porque a multidão dos salvos, quem são esses de branco vestidos? São aqueles que passaram por uma grande tribulação. Uma grande tribulação. Deus sabe que a vida da gente é atribulada, sabe? Porque Ele mesmo
Um dia clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? E Deus jamais desampara você, porque naquele momento em que Jesus clamou isso, Deus estava ali, do lado dele, só não podia consolá-lo pela sua presença. Para isso Deus nos trouxe aqui essa manhã, para a gente saber que Deus está ao nosso lado. Quando nós entregamos a vida a Ele, Ele está operando, mesmo que não pareça. Mesmo que pareça que todas as coisas estão dando errado, na verdade, elas estão dando certo, de acordo com aquilo que Deus planejou para você e para mim. Deus deseja guiar a sua vida. Por favor, não pegue a sua vida na sua mão. Não pegue a sua vida na sua mão. Deixa Deus, não senta no banco do motorista e põe Jesus no banco do carona. Deixa Jesus dirigir sua vida. Deixa Ele guiar. Não faça as suas escolhas você mesmo. Deixa Deus participar da sua escolha. Mas essa é uma decisão sua. E eu tenho um apelo para fazer para você hoje de manhã. Meu apelo é um apelo silencioso. Por isso você vai atender silenciosamente também. Eu não vou pedir para você se levantar. Vou pedir para você se levantar dentro do seu coração. Sabe como é que é isso? É mais fácil, não é? O que você acha? Aí dentro do seu coração só Deus vê. Ninguém mais vê. Você não vai ficar coagido porque todo mundo se levantou e você está com vontade de ficar sentado. Mas Deus vê. Então se você quer se entregar mesmo, Ele vai ver. Quer entregar sua vida na mão de Deus? Quer? Quer confiar nele e deixar que Ele faça tudo mais? Quer entregar o caminho ao Senhor, confiar nele? Então fecha os olhos. Querido Deus, nós estamos aqui numa multidão de pessoas. Não somos capazes nem de entregar a nossa vida. Precisamos da sua força. Mas o Senhor diz que opera em nós o querer e o fazer. Então nós estamos clamando ao Senhor, por favor, opera em nós, Pai. Nos ajuda, Senhor, a largarmos a nossa vida na sua mão. Deixa com que o Senhor conduza tudo, Pai. Toma o nosso coração. Toma, Senhor, a nossa alma. Dirige-nos com a sua graça, com a sua misericórdia. E ajuda-nos, Senhor, a entendermos. E quando não entendermos, a confiarmos de que quem entende tudo, que é o Senhor, está conduzindo, Pai. Ó Pai, nos dá força para passar por momentos difíceis dessa vida. Mas, Senhor, cumpre a promessa que o Senhor nos fez de nos dar a alegria da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.